Boa tarde. Aquela velha história, boa tarde para as caras conhecidas, que parece que já tem bastante conhecida, ainda mais do que tinha antes, e para as desconhecidas, que aos poucos, espero que a gente consiga se encontrar. E eu fiquei um tempinho, eu não fiquei de férias, eu fiquei fazendo uma série de coisas que eu precisava, e eu estou voltando hoje. Bom, esse voltando hoje é pelo seguinte: as outras vezes que nós conversamos, eu coloquei para vocês um pouco a teoria da psiquiatria, o que era sentimento, o que era isto, o que era aquilo, para vocês, quando eu for conversar, vocês terem alguma ideia. Falei da doença de Alzheimer, falei de demência, enfim, essas coisas todas. Essa segunda parte que nós vamos fazer, se vocês se lembram, acredito que lembrem, quando nós conversamos, eu disse para vocês que eu tinha uma coleção de livros que se chamava Teoria com Y e Prática com K. Bom, essa coleção, aos pouquinhos, eu fui mostrando para vocês alguns dos volumes, são 16 volumes a coleção, e essa parte que nós vamos começar agora, ela está baseada em 2 livros dessa coleção e, claro, mais um monte de coisas. Só que um detalhe, como eu vou usar livros, isso não tem nada que ver com vender livros, porque, por exemplo, alguns deles estão esgotados, porque eu não fiz outras edições, alguns deles não são livros meus, mas de qualquer forma, quando forem meus eu mostro, quando não forem meus eu coloco. Se alguém se interessar, hoje em dia, graças a Deus, o comércio de livros é joia mesmo. Bom, há um tempo atrás, quando eu fazia palestras, agora faço menos, quando eu ia fazer palestras sobre esses 2 livros aqui, eu começava por este aqui, e este aqui era gente que você deveria conhecer. E, em seguida, eu fazia gente que você não deveria conhecer. Aí, os anos foram passando, aquela coisa toda, e esses dias, eu enfocando os livros e o que eu iria fazer, eu digo, para aí, tchê, vamos fazer uma coisa. Vamos começar primeiro com gente que você não deveria conhecer, aí na segunda palestra, gente que você deveria, e assim alternando. Se vocês perguntarem para mim por que é que eu estou fazendo isso, uma maneira de mostrar para vocês a palestra, a conversa de hoje, é começando por isso aqui. Eu só vou fazer uma coisa que eu costumo fazer sempre. Eu já falei para vocês que quando eu vou ler uma coisa, eu gosto de ler direitinho para não ficar remendando palavras. Atrás do livro este, gente que você deveria conhecer, eu coloco que as pessoas que vão desfilar nesse livro para vocês são a minha galeria. A de gente que eu penso que é bom conhecer, porque sem eles o mundo teria ficado sem graça, sem gentileza e principalmente sem elegância. Faça a sua galeria principalmente se vocês estiverem um dia de baixo astral, agora, essa questão de ficar em casa, meio fechadinho, com a pandemia e tudo, e manda as feras de vocês passearem, aquelas feras ruins, de desânimo, aquela coisa toda, e faça uma galeria de pessoas que valeu a pena se conhecer. E, no caso, eu mando, digamos assim, abrir a passarela do teu pensamento para as pessoas que você considera benfeitores, e não precisa ser de livro. O segundo livro, ele tem uma coisa escrita atrás, e que é gente que você não deveria conhecer. Quando eu imaginei esse livro, foi para, de certa forma, chamar a atenção sobre pessoas que, na realidade, de alguma maneira, o mundo conheceu. Hoje nós vamos falar de algumas delas. Talvez alguns deles sejam tão estranhos, tão ambíguos, ou simplesmente esquisitamente loucos, fantásticos, mas de toda forma estão aí. E essa minha parte de galeria que você não deveria conhecer, eu fiz, mas por que foi feita? Porque eu nunca mais, e eles nunca mais vão sair da memória da humanidade. E é muito bom lembrá-los, porque de vez em quando eles têm muitos discípulos, e se a gente não os conheceu, de repente não os identifica. Então, esses 2 livros aqui, eu vou comentar sobre eles.
E eu queria falar sobre este livro aqui. Este livro é um livro denso, bonito, aquela coisa toda, e ele é chamado A Medicina dos Horrores. O que era a medicina dos horrores? Por que eu vou falar disso agora? Daqui a pouco vocês vão entender. Aí, no caso, nessa época, do século XIX, os médicos amputavam uma perna em menos de 3 minutos. Por quê? Para o paciente não sofrer. Só que depois existiu um ditado que era melhor morrer na guerra que no hospital, porque no hospital sofria mais. Porque eles não entendiam daquela coisa toda de, vamos colocar, infecções, a parte de, quando eles colocavam a parte ginecológica, antes eles passavam na anatomia. E aí tem um trechinho que eu gostaria de ler para vocês. É nesse cenário maluco aí, de perna cortada, de gente berrando, nada que funcionava, é nesse cenário que se considerava mais provável um homem sobreviver à guerra do que no hospital, no qual emergiu Joseph Lister, um jovem médico que resolveria esse enigma e mudaria o curso da história. Aí ele coloca assim, nesse livro macabro e revelador, vejam bem, macabro e revelador. É da mesma forma que eu vejo. As coisas macabras têm que ser escritas para serem reveladas. A historiadora chama-se Lindsay Fitzgerald. Ela celebra o triunfo de uma gente que vocês deveriam conhecer e vocês vão conhecer. Daqui uns dias a gente fala sobre elas. Então, esses livros aqui vão nos acompanhar e nesse curso, curso de escola, no curso dessas conversas, eu quero que vocês aprendam a distinguir coisas. E aí vem a célebre história, todo mundo fala nos cadernos da doutora Fátima, só que os cadernos da doutora Fátima agora, além de serem usados aqui, eles vão ser usados para as pessoas que me ajudam, para a minha diretora que está aqui presente, para serem colocados em edições, de maneira que vocês possam... Tem gente que me diz, doutor, eu não consegui ler o que estava lá. Bom, então vai ser colocado junto com as minhas lâminas. E aí, o que eu vou falar hoje? Bom, eu vou falar sobre bondade e sobre maldade. Os livros que eu coloquei, gente que você deveria conhecer, estão apresentados. E nós vamos fazer uma coisa muito interessante. Vocês sabem, lá na campanha, a gente conta causos, né? E eu vou começar com 4 causos meus, da minha vida. Esses causos, quando eu conto, eu já contei milhares de vezes, no consultório, palestra, aquela coisa toda. São causos interessantes, eu me orgulho deles e me orgulho de maneira ampla. Então, vamos ver se vocês entendem. Quando eu tinha 5 anos, eu morava numa coisa que a gente chamava de colônia. O lugar que eu morava chamava Linha 11, que era a 11ª parada do ônibus. E ali era, digamos assim, aquele clima de interiorzão. E chegou um determinado momento, quando eu tinha 5 anos, não sei como, eu aprendi a ler antes dos 5 anos. Acho que enchendo o saco dos outros, de tanto perguntar. E quando eu tinha 5 anos, como eu coloquei para vocês, eu fui para o Jardim da Infância. Naquele tempo, o tal do Jardim da Infância tinha uma igreja. Do lado da igreja tinha uma coisa que naquela época chamava-se salão paroquial. E eu fui para aquele dia, a sensação que eu estava indo era para o céu. Eu estava numa felicidade tão grande, porque eu já sabia ler, mas não sabia escrever direito ainda. Pensando que eu ia aprender coisas, eu já li um monte de porcaria, de coisa boa, etc. E eu ia indo, e quando cheguei na frente do tal do local, apareceu uma figura estranha, eu nunca tinha visto uma figura daquelas. Vestido comprido, até o chão, com uma espécie de uma touca, alguma coisa na cabeça, grande. E quando eu cheguei e olhei aquela entidade na minha frente, eu olhei de baixo para cima e fui pensando, puxa vida, essa aí deve ser a porteira do céu. Se eu ia para o céu, devia ser a porteira. Só que um detalhe, quando eu cheguei nos olhos da porteira do céu, os olhos não estavam muito para do céu, mas tudo bem. E aí, lá, todo mundo se conhecia, todo mundo conhecia minha família, todo mundo conhecia todo mundo fofoqueava todo mundo, como sempre fez o mundo, né? E aí, quando eu olhei para ela, ela fez um gesto, e esse gesto marcou a minha vida de maneira
fundamental, capital, e que é o seguinte, ela fez assim, vocês, criancinhas que estão aqui do lado de cá, se sentam ali naquelas mesinhas bonitinhas, tem florzinha, aquela coisa toda, e ela apontou o dedo direto, ou deixa eu apontar para a câmera aqui, ela apontou o dedo direto para mim e disse assim, e a Fátima, que é filha da Nazira, que é louca, ela vai sentar lá num canto, e se ela não arranhar vocês, não machucar, eu deixo ela perto. O que era o louco naquela época? A minha mãe tinha uma doença que hoje em dia é mais do que codificada, transtorno bipolar. Quando ela fez aquilo, eu olhei para ela e pensei, vai ver, vai ver. Em um outro momento eu vou contar o que depois aconteceu com a Porteira do Céu. Bom, aí foi assim que eu debutei. Bom, passaram-se anos, eu fiz faculdade de medicina, aquela coisa toda, e de repente a gente podia fazer psiquiatria em Porto Alegre ou em Buenos Aires. Bom, Buenos Aires nem falar, Porto Alegre. Eu fui para Porto Alegre, eu era estudiosa, eu sempre fui uma pessoa bastante suficiente, aquela coisa toda. E logo que eu cheguei lá, fizeram entrevistas, aquela coisa, e eu comentei a situação da minha mãe, enfim, que a minha avó também tinha tido problema aquele. E eu fiz um estágio, tirei notas muito boas nas provas, aquela coisa toda. E quando falaram para que nós iríamos receber, enfim, a resposta final, nós fomos, cada um das pessoas que estava ali, nós fomos direcionados para uma pessoa, que seria um psiquiatra, professor, aquela coisa toda. Casualmente, o meu chamava Moisés. Quando eu vi o tal Moisés, eu pensei, bom, esse aí deve ser um daqueles que atravessou o deserto, aquela coisa toda. Ele, provavelmente, agora eu vou ter sorte. Agora eu vou debutar. E eu me lembro que fui assim, bem eufórica, como eu tinha ido naquela outra vez. Quando eu cheguei lá, ele sentou, mandou eu sentar na frente dele, e resumindo, ele disse que achava que eu tinha feito um erro fazer medicina, que seria uma coisa muito ruim eu fazer psiquiatria, que eu tinha medo de ter problemas psiquiátricos, como a minha mãe, minha avó, essa coisa toda, e que ele achava interessante que eu ficasse no interior, tivesse assim uma pequena clientela, aquela coisa toda, porque não vem ao caso. Bom, isso aí são duas histórias. Se vocês perguntarem, essas histórias eu chamaria história de maldade, né? Mas tudo bem, faz de conta que não é, vamos chamar, foram meio ruinzinhas. Bom, e as outras duas que eu ia contar? Algum tempo depois disto aí, eu descobri um lugar chamado Instituto de Cultura Hispânica. O Instituto de Cultura Hispânica apresentava bolsas de estudo para que a gente fosse para a Espanha, na época, estudar aquela coisa toda, e eram 80 e tantas pessoas. Eu fiz o curso, foi um sacrifício fazer o curso, porque todos os sábados eu ia de Santa Maria a Porto Alegre, voltava, aquela coisa de poder fazer aquilo que não se pode. E no final do curso, mandaram escrever, que a gente escrevesse uma carta, e esta carta ela seria enviada ao catedrático que nós queríamos. E eu digo, bom, já que eu estou aqui assim, o que eu vou fazer? Eu vou escrever para a pessoa que eu mais admirava naquela época, em termos de livros, aquela coisa toda, que era o catedrático de Madrid, o professor Juan José López Ibor. Aí eu pensei, eu vou escrever isso aí, depois eu guardo essa carta, um dia eu vou ler de novo, aquela coisa toda. Mandei a carta e daí um período, acho que 3 meses, 2 meses, não recordo exatamente, os professores do Cultura Hispânica trouxeram o resultado das bolsas. E eram 89 pessoas. E tinha uma bolsa para ir embora. Aí eu me lembro que eu fiquei olhando para os lados, assim, pensando quem é que vai ser o Felizardo, aquela coisa toda, né? E de repente, não mais que de repente, aí eu acho que eu debutei na vida, me chamaram e eu ganhei a bolsa. E daí um tempo, eu atravessei o Atlântico, aquela coisa toda. Esse foi o primeiro fato bondoso da vida. Quando eu atravessei o Atlântico, cheguei lá, aí eu pensei assim, bom, agora que eu estou aqui na Europa, eu vou me comportar como uma dama, né? Chegar fina, aquela coisa toda. Aí eu sempre falava demais, eu dessa vez vou falar de menos. E quando eu cheguei no hospital que ia começar o curso,
Deste lado aqui tinham muitos elevadores com muita gente. E do lado de cá tinha um elevador diferente e tinha dois senhores idosos sentados, mais ou menos idosos ali. E eu, na época, não se colocava livro de professor em livro, né? Eu não sabia como é que era o rosto do professor Lopes Ibor. E, como toda boa brasileira naquela época, aqui não tinha quase ninguém, ali estava cheio. Eu pensei, eu vou lá. Peguei e fui lá, e numa euforia como estava, eu entrei e comecei a conversar com os dois senhores e comecei a contar a minha história desse jeito que você sabe que eu tenho. Eufórica, tudo aquilo que é minha mãe e tal. E fomos indo, quando chegamos no 6º andar, no 7º andar, no 8º andar, a psiquiatria ficava no 12º andar, disso que é uma cidade sanitária enorme, da Universidade Complutense de Madrid. Quando nós estávamos chegando ali pelo 10º, eu digo, ai, 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 ai. Foi de novo, essa vez foi de novo. Aí, bom, já que eu pensei, deve ser ali, algum professor daí, alguém, né? Aí, quando nós chegamos no 11, eu fui diminuindo um pouquinho a conversação, e quando nós saímos no 12º andar, foi um dos momentos mais lindos da minha vida. O senhor, de cabelo bem branco, tinha um calvo de cabelo bem branco, ele chegou, fez assim com a mão, botou a mão para mim, essa mão aqui, e disse assim, doutora, a senhora não vai precisar fazer entrevista de início comigo, eu já estou lhe conhecendo, eu sou o professor Lopes Ibor. Bom, se vocês perguntarem, eu estou toda arrepiada. Quando eu não conto mentira, eu me arrepio. Se eu fico levezinha, aí não tem problema, né? Mas, de qualquer forma, tudo aquilo que tinha me rechaçado durante um monte de vida, só porque eu fui insistente, e ele foi bondoso, olhem a bondade comigo, é que eu entrei nesse assunto que a gente deve conhecer, não deve conhecer aquela história toda. Então, se eu virar aqui o caderno para vocês, eu falei da Porteira do Céu, do Moisés, do Cultura Hispânica, do Lopes Ibor, e falei, e aí, em homenagem às professoras de português, eu coloquei histórias ou histórias, porque às vezes quando a gente conta da gente, parece que fica um pouco diferente a nomenclatura, então para respeitar eu coloquei assim. Bom, agora eu vou ler para vocês, você sabe que eu gosto de ler direitinho, eu vou ler para vocês algumas coisas de bondade e algumas coisas de maldade, e depois vamos chegar em figuras que aparecem aqui. Essa aqui é de Platão, lá do tempo dos gregos. Ele diz assim, a bondade é mais do que ações, é uma atitude, uma expressão, um olhar, um toque. É qualquer coisa que melhore o dia de outra pessoa. Esses dias essa semana eu atendi uma pessoa, e ela entrou muito chorosa, aquela coisa toda, e de repente, durante o consultório, ela deu uma gargalhada. Eu falei alguma coisa, porque me parece que, digamos, consulta médica, essa coisa toda não é só aquela troca de informações, mas é também um pouco de convivência humana. E essa moça deu uma gargalhada e ela disse assim, doutora, a senhora sabe, faz muito tempo que eu não dava uma gargalhada. Ou seja, é aquela coisinha bobinha ali, aquela ditado, aquilo eu devo ter falado na hora, mas aquela gargalhada valeu o meu dia. Porque alguém que não gargalhava, e foi ela que disse, não fui eu, ela fez isso aí, que é uma coisa boa para o ser humano. O segundo coisa que eu coloquei aqui, fazer o bem não é uma escolha, é meu modo de vida. Normalmente, eu penso que isso aí, a gente, ou tu faz direitinho o bem, ou sei lá. Mas, de qualquer forma, não é só fazer, é viver isso aí. E aí tem um outro também, esse aqui eu acho muito lindo, eu não cheguei ainda ali. Mas eu espero que quando eu chegar ali, ele diz assim, escolho fazer o bem com todas as minhas forças, pois é disso que no final dos meus dias mais eu vou me orgulhar. Então eu espero, digamos assim, que daqui, o dia que eu for, que eu possa sair orgulhosa daqui, nem sei para onde eu vou, mas se eu sair orgulhosa já vai ser bom para mim. Bom, até agora eu estava num terreno de bondade, essa coisa toda, e como eu falei para vocês, hoje nós vamos entrar na maldade. Aqui, quando vocês forem ver
no vídeo, essa coisa toda, tem um pequeno retrato, eu coloquei o pequeno retrato de propósito, só que esse homem aqui é um dos maiores psicopatólogos e psicólogos que já houve. O nome dele é Kurt Schneider, ele é alemão, e ele escreveu um livro, aqui está o livro que ele escreveu, esse livro ainda se encontra naquela... existe uma espécie de livros que são comprados, livros já usados, e esse livro aqui é uma preciosidade que médico, psicólogo, qualquer coisa deveria ter, porque ele é como se fosse um artista que pinta um quadro, é pincelada por pincelada. E Kurt Schneider, ele falava de uma coisa que eu coloquei ali. Existe um detalhe dele, são vários detalhes, mas ele descreveu, agora prestem bem atenção, porque isso é muito importante. Ele descreveu um tipo de pessoa chamada psicopata frio de ânimo. Bom, esse psicopata frio de ânimo, ele é uma pessoa aparentemente como qualquer outra. Pode ser bem vestido, simpático, bonito, inteligente, filho de boa família, aquela coisa toda. Só que essa pessoa, ele não tem um detalhe que nós temos, pelo menos a maioria. Ele não tem culpa. Então, se por eventualidade alguém estiver na frente dele atrapalhando a visão, ele pode dar um tiro para não se atrapalhar da visão. Ou então ele é capaz de fazer coisas que, quando falam sobre elas, nós ficamos assim, boquiabertos. Mas como é que é possível? Todo mundo se revolta, aquela coisa toda. Só que se você for conversar com ele, se você for interrogá-los, ele vai ver aquilo como uma coisa natural, né? Pois é, a pessoa está me incomodando. No final eu vou colocar uma coisa para você sobre isso. Mas, no caso, digamos assim, lidando com a maldade, eu vou colocar duas frases agora para daqui a pouquinho apresentar uma pessoa que eu acredito que vocês já conhecem. Pensem bem, lidar com a maldade assumida é bem mais fácil do que lidar com a maldade simulada. E o outro diz, esse é bem recente, foi dito por uma pessoa atual, a maldade do ser humano é tanta que ultrapassou o limite do amor ao próximo. Aí então eu coloquei este cavalheiro aqui. Este cavalheiro, no caso, ele foi visto nas redes sociais, aquela coisa toda. Nada do que eu use é contra ou a favor. É simplesmente o que está nas redes sociais e que eu coleto para poder orientar e falar com as pessoas. Então, se vocês olharem para essa pessoa, bom, daria para casar com a filha, se tem uma filha boa, daria qualquer coisa. Você emprestaria dinheiro para ele, você alugaria um apartamento, faria contratos com ele, porque aparentemente é uma pessoa maravilhosa, né? Bom, esse cavalheiro aqui que vocês já conhecem, ele namorava esta dama aqui. Esta dama aqui também está na mídia, e se vocês olharem para ela, quando eu era mais nova, não sei se ainda tem muita coisa que tinha do meu tempo, que não tem agora, tinha o tal do olhar 44 ou 40 não sei quanto, que era aquele olhar sem vergonha que uma mulher fazia para um homem, aquela coisa toda. E essa mulher, se vocês observarem, ela está sentada numa cadeira, ela colocou as coxas em cima do braço da cadeira, para realçar o tamanho das coxas, ela está forçando os seios para mostrar o decote, aquela coisa toda, e se vocês olharem o olho dela, é esse olhar que eu chamo de um olhar. Bom, esta dama aqui, você poderia dizer que ela está sentada no shopping, que ela está no salão de beleza, enfim, sei lá, qualquer lugar que ela pode, até sentada aqui, olhando para mim agora. Só que essa mulher aqui, no dia seguinte da morte do filho, ela foi prestar depoimento e ela estava assim. Então, o que é a maldade? Se essa pessoa aqui tem alguma culpa, que me perdoem, mas ela sabe disfarçar muito bem. Ela tem que ser uma artista direta para Hollywood. Então, essas duas situações aí, quando nós colocamos, eu gosto sempre aquilo que eu enfatizo. Eu não estou criticando, eu só estou mostrando, né? E mostrar faz parte do meu trabalho. Bom.